Olá, boa tarde. A gente está começando o último episódio da nossa sequência de 10, né? Estamos aqui com uma convidada muito importante, um tema muito atual, bastante relevante para os escritórios. E vou apresentar um pouquinho a mesa, né? Tô aqui com a Jaqueline. Oi, gente, sou Jaqueline Maciel, sou a diretora de marketing das Contas. Estou muito feliz que só tem profissional de excelência aqui nessa mesa, né? E para ajudar a gente a compor a banca, temos o Matheus. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estou quase pedindo música já na casa, com muito orgulho, muito prazer. Uma honra estar aqui mais uma vez e poder compartilhar com vocês, aprender mais do que nunca com a nossa ilustríssima convidada. E é isso. Eu sou contador, advogado, atuo com micro e pequenas empresas, também com licitação para o governo. E é isso. Mas aguardando ansiosamente aí para mais um episódio de muito aprendizado. E como convidada a gente trouxe a Alana Rianelli. Ela é advogada, tributarista, membro da Comissão de Direito Tributário, né? Fala um pouquinho pra Isso gente. aí, gente. Um prazer inenarrável estar com vocês. Muito feliz em estar sendo convidada para a gente conversar aí, para a gente bater esse papo. Eu sou advogada, sou corretora, membro da Comissão de Direito Tributário da 29ª subseção. E eu tô aqui, gente, para tentar agregar um pouquinho. Vocês sempre trazem convidados incríveis e eu tô animada. Vamos aí tentar fazer desse bate-papo um bate-papo enriquecedor, trazendo muita informação para os novos colegas, né, de profissão de vocês e tentar abrir a mente, né? Eu acho que o principal objetivo é esse, abrir a mente e trazer aí novas opções e ideias. É isso. Maravilhoso. Alana, muito obrigado pela sua presença. Com certeza vai ser muito bom. E é isso, vamos lá. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre direito empresarial, tributário, recuperação de crédito. Então, assim, você que tem dúvidas sobre esse tema e tá buscando, né, um norte, fica aí com a gente porque vai ser bastante especial. E para começar, né, as perguntas, vamos falar sobre os principais tributos que eles podem ser recuperados pelas empresas optantes pelo Simples Nacional. Então, vamos lá. Nós temos dois tipos de tributos, né? Nós temos tributos federais, tributos municipais. E o que eu vejo, assim, de grande dificuldade das empresas no Simples Nacional é compreender a organização disso. Entender que, vamos dizer assim, que o contador, ele é responsável por isso. E que o que o contador traz, muitas vezes não é acatado também, né? Então, a gente consegue recuperar esses tributos de acordo com a empresa, né? A gente tem tributos estaduais, a gente tem tributos federais e a gente tem também os previdenciários e não previdenciários. Então, assim, uma dica, né? Vamos começar com dica? Gente, eu adoro dica. É muito bom. Eu adoro dica, sabe por quê? Porque quando a gente está começando, a gente recebe uma dica, essa dica, às vezes nem parece ser uma dica assim, eu nem vou precisar disso. Mas essa dica, a gente não sabe, né, do que vai acontecer, daqui, sei lá, a gente depende muito da demanda de indicação. Uhum. Então, às vezes, a gente nem tem esse cliente que tá com esse problema. Mas aí esse cliente aparece. Ele aparece assim, ele misteriosamente aparece. Então, vamos para a primeira dica. Confie no seu contador. A primeira dica, confie no seu contador. Se planeje, tá? Então, assim, se o seu contador, ele já fez esse planejamento tributário, né? O seu cliente, ele precisa confiar no seu contador. Então, você é o contador e você precisa também estar confiante nessa relação. Então, quando você for passar para o seu cliente esse planejamento, você precisa informar a ele, tá? Todos os riscos
E você precisa informar ao seu cliente que se esse tributo não for pago, se esses tributos não forem pagos, eles podem entrar em dívida ativa. Então, bom, vamos lá, vamos recapitular essa dica. Eu sou um contador novo, tá? Eu preciso estar bem informado sobre qual tributo, né? Sobre qual tributo não, sobre o porte da empresa que eu estou tratando, sobre a relação que essa empresa tem com esses tributos e deixar bem sólido para o cliente que se esse cliente não estiver em dia, se ele não pagar as famosas guias, né? Porque quando a gente entrega guia para o cliente, ele precisa pagar. E cliente, não é o contador que tá te cobrando essa guia, hein? Não é o contador que... meu contador manda muito imposto para pagar. O contador só manda, o imposto não é dele, não. Isso! Porque tem muito cliente que reclama, meu contador só cobra um imposto muito caro, outro contador cobra um imposto mais barato. Não é isso, não. Então, exatamente. Então, o que eu falei, né? A gente... Até os clientes, eles assistem também, né? O bate-papo daqui Verdade. de vocês. Então, a gente não foca somente no profissional. Porque a gente que é profissional, a gente também é cliente. Sim. Então, nós também precisamos, né, estar em regularidade com a nossa empresa também. Então, a primeira dica é, você pegou um cliente, estabeleça essa relação de confiança com ele. Informe para ele que o tributo não é do contador. Quem dera. Quem dera. É. Informe para ele que os tributos, eles precisam ser organizados, eles precisam ser pagos na data correta, porque uma situação muito importante, tá? Da gente ressaltar aqui. Os clientes, eles não acreditam que vai dar ruim no popular, tá? Eu tenho pego algumas execuções fiscais, tá? De tributos federais, né? E o que eu mais tenho escutado de cliente... mas a maioria não é Simples Nacional. Tá, mas esse cara, ele vai crescer. Eu acredito. Uhum. Esperamos. Vocês esperam? Eu Com espero. certeza. Se eu tenho um cliente, eu espero que ele cresça. Uhum. Então, o que eu vou informar para ele, tá? Primeiro, eu vou informar para ele que o tributo não é meu. De que se esse tributo ele não for pago, ele vai para a dívida ativa. Dobrado Sim. quase. Dobrado, É. ele entra em cargo. Então, dependendo se o tributo for federal, tá? Os encargos, quando os tributos vão para a procuradoria, ele, dispara. Então, assim, informe para o seu cliente que as guias têm que ser pagas em dia. Informe para o seu cliente que se ele não pagar, não adianta ficar com a enrolação. Uhum. Tem que entregar as obrigações para o contador gerar as guias, as atribuições Dentro do prazo correto. Isso aí. dentro do prazo correto. E também informar para ele os riscos. Que vai acontecer, tá? Porque Assim. muita gente não sabe, pensa que é só dívida de fornecedor e tudo mais, mas as dívidas que a gente cria com a Receita, elas também vão para cartório, né? E acontece muito disso, da pessoa chegar à comunicação e depois não saber o que fazer, não sabe que ainda vai ter, além da dívida, além do honorário que já cobram dentro da procuradoria, ainda vai entrar o valor do cartório, que você Protesta, tem que pagar para dar baixa naquele título, né? Isso, E exatamente. também bloqueio de conta bancária, dependendo, né, da Passaporte, situação. PNH, do que agora tempo. tudo isso bloqueia. Exato, É. do tempo da dívida. Principalmente se for tributo Trabalho federal, federal, né? tá? Os tributos federais, eles têm não é que eles têm uma linha de importância, né? A gente não tem grau de importância para tributo. A gente tem grau de risco. Os tributos federais, uma vez que você vai para protesto, e ele vai para a procuradoria, ele tem um prazo para ser executado. Entrou em execução, gente, Errado. bloqueio de conta, penhora. Penhora de carro. Penhora, não, quem a gente sabe tem o que é penhora. É penhora de carro, penhora Vamos de lá. casa, Casa. penhora do estabelecimento comercial da empresa, penhora de
A gente tem equipamento. um É verdade, isso não é história pra boi dormir, não. Acontece. Tem E aí o oficial de cliente- justiça pegando maquinário de empresa, sim. Sim. E aí o cliente acha que, não vai acontecer comigo, porque, sempre fiz assim, nunca vai acontecer. Mas cada vez mais está sendo mais rápido esse protesto, essa penhora. Olha, vou te dizer. Eu peguei um caso agora que em 5 meses foi bloqueado o dinheiro da empresa. Olha. Menos. Bem rápido. Foi em 3 meses. Caramba. A empresa E- foi bloqueada. E contadores e contadoras, nossos amigos, evitem assumir responsabilidade sobre o que não é seu. A doutora Alana está falando, em 5 meses, 3 meses, o teu cliente, ele vai te perguntar quando que vai para dívida ativa, quando que vai ter a penhora se ela acontecer. Tem coisa que é absurdamente relativa. A execução fiscal cai em varas. Para quem não sabe, varas são as jurisdições de cada juiz. Então, no Rio de Janeiro, só de trabalhistas tem, sei lá, 70, 90 varas. Então, depende de juiz, depende da quantidade de processos que tem na vara. Então, pode ser que o teu vizinho... o meu vizinho tá devendo um monte de dinheiro e não aconteceu nada. Caiu numa vara que demorou 1 ano para o processo correr. E a tua cai numa outra vara que demora 15 dias para o processo correr. Então, o contador não fique assumindo risco, dando prazo sobre coisa que não está no seu controle. E para os clientes que estão ouvindo, entenda que é tudo relativo. Vai depender de cada caso. Cada caso vai ser um caso, cada caso vai ser um juiz, no caso das execuções fiscais. E a dica de ouro realmente é essa. Confie no seu contador. Contador, estude para fazer merecer essa confiança. E sem confiança, pilar estrutural da relação de cliente e contador. Então, se você não tem confiança, se o seu cliente não confia em você, você tem que repensar a sua postura e você tem que repensar esse cliente. Tem alguma coisa errada. Essa relação não vai dar certo. Verdade. E posso dar só mais uma dica? Claro. Faça parceria, principalmente com advogado. Sim. A gente tem um problema aí muito grande entre contador e advogado. A gente tá saindo dessa geração, graças a Deus. Uma geração onde a gente não tinha essa troca, essa parceria. E aí o que acontecia? Agora vamos lá, tá, gente? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Eu vou falar os erros dos contadores para Olha, vocês. que aqui é 3 contra 1. 2 contra 2. Gente, eu amo os contadores porque eles que trazem Os clientes. os clientes para mim. Nós somos um casamento perfeito. Mas o erro principalmente se tratando de recuperação de crédito, se tratando de simples racional de tudo. O que você não sabe, não tenta fazer. O que você não sabe, não... É assim, gente. O advogado, ele tem um pouquinho de contador. O contador, ele tem um pouquinho de advogado, porque as áreas se cruzam. Sim. Mas tem esfera que o contador não vai entrar. Tem esfera que eu, como advogado, não vou entrar. Sim. Então, eu não posso invadir esse espaço. Então, vamos estabelecer uma parceria aí? Sim. Vamos estabelecer uma consultoria? Estou sentindo que esse meu cliente, ele não está conseguindo se organizar com as famosas guias. Ele não está conseguindo compreender o que ele paga, o que ele não paga. Eu estou vendo que ele está se enrolando. Eu estou vendo que ele está acumulando. Eu estou vendo que ele não está conseguindo dar conta. O que eu faço? Se eu não tiver expertise, se eu não tiver o domínio para explicar para ele, porque o cliente sempre vai te perguntar, como o nosso amigo doutor disse, qual é o prazo? Muitas vezes o contador ele não sabe. E muitas vezes até a gente, como advogado, dá esse prazo ele não é respeitado. Então, a dica também é, se você está sentindo que o seu cliente ele está meio perdido ali, ele não está conseguindo se estabelecer nessa relação, contribuinte, tributo, fisco, chama o contador, chama o advogado. Vamos tentar aqui. Qual é o risco maior? Porque vocês sabem o risco. Sim. A gente sabe o risco da execução. Sim. A gente sabe o risco de uma dívida ativa. A gente sabe que pode ter carro, que pode ter conta bloqueada, mas é aquilo. Vai acontecer com o outro, comigo não.
Então, às vezes, você trazendo um advogado pro teu escritório, ai, mas eu comecei agora. Ai, mas eu... Faz parceria. Chama ele. Ó, trouxe aqui o doutor para ele explicar. Você ainda vai ganhar um bônus. Ainda vai ganhar um... Ele explicar aqui. Se viu que ele não tá assim, não tá conseguindo se estruturar, trouxe aqui para ele explicar melhor, tá? Os prejuízos, ou então os prazos. Você percebeu? Você não só nessa área, gente, não somente nessa área. Tudo. Porque às vezes o profissional que ele está começando, ele fica muito inseguro, ele fica com muito medo de errar. E por esse medo de errar, ele não arrisca. Verdade. E às vezes ele arrisca Demais. demais. Ele não sabe consertar o que ele fez. Verdade. Então, se você tiver um respaldo, ai, não, olha, não vou trazer. Não, pra quê? Pra que eu vou trazer o que eu mais escuto? É pra quê? Pra quê? Isso não vai acontecer comigo. Tá bom. Ó, liga pro advogado. Que você. Todo mundo conhece um advogado, gente. Com certeza. Verdade. Você pode me dar um suporte? Isso em tudo. Todo porte de empresa, todo problema. Você pode me dar um suporte para esse cliente? E ter uma visão além do alcance. Os advogados, eles têm... que a gente trabalha resolvendo problemas... Muitas vezes, a gente é preparado... É igual seguro. Seguro de vida. Você é preparado Pra resolver. para resolver o problema. O cliente vem pro contador super feliz. Porque ele quer abrir o negócio dele, ele tá feliz. Tá motivado. Motivado. Mas Realizando quando ele chega sonho. pro advogado, ele não tá motivado. Ninguém vai para advogado feliz. Então, E- assim, é essa a dica. E isso que você falou do contador ter medo, de arriscar e tudo mais, eu acho que a gente entra aí também na parte de recuperação tributária, né? Porque às vezes o contador fica receoso porque não sabe o caminho que tem que tomar, e aí é uma ótima oportunidade para fazer parceria com o advogado e tudo mais. E aí eu queria saber de você a oportunidade, qual é a indicação da oportunidade dentro da empresa para essas recuperações de crédito? Então, a oportunidade com o cliente, quando você vai analisar a vida do cliente, né? Uhum. O contador, ele tem uma mina de ouro na mão. O contador, ele sabe a vida todinha do cliente. Tá? E eu costumo dizer assim, vocês não sabem a mina de ouro que vocês têm. Claro, gente, a gente não vai extorquir o cliente, né? Pelo amor de Deus. Mas o contador, ele tem inúmeras possibilidades quando ele abre a vida do cliente. Sabe por quê? Porque ele não entra só na parte empresarial. Ele entra também na parte pessoal. Sim. Verdade. Não entendeu? Então, assim, quando ele tá percebendo, tá? Que esse cliente, porque a gente também não pode generalizar, né? O cliente, às vezes, ele abre essa empresa com essa expectativa de conseguir arcar. Ele tem um caixa para isso, mas ele pode se enrolar. Vem uma pandemia no meio do caminho. Tem Uma coisa- imprevistos acontecem. Verdade. Imprevistos acontecem. Então, assim, analisem bem, tá? O relatório de situação fiscal do cliente. Tirem com uma certa frequência, tá? Analise também uma coisa muito legal que quando a gente vai atender as empresas em geral, a gente sempre pergunta, qual é seu objetivo? Maravilhoso. Uhum. O que esse cliente quer? O que esse cliente tem? E aonde esse cliente quer chegar? Não subestimem o seu cliente. Não acha que porque ele começou com um porte de empresa pequeno, então é só uma portinha. É só uma portinha, eu vou... Pode ser que ele não... Que ele não cresça, não subestime, gente. Então, assim, sempre na hora que você for analisar a situação, a gente já está falando, né, de uma empresa constituída, né, de uma empresa que ela já tem um fluxo, ela já tem, o tributo já está constituído, o crédito já está formado, então a gente está tentando proteger né, a gente vai falar aqui agora de proteger esse cliente, Sim. para esse cliente ele não ser pego. Ele nunca é pego de surpresa, né? Quem é pego é a gente.
Mas para esse cliente não se enrolar, porque às vezes eles não percebem. E eu já peguei muitas situações de contadores que eles não tinham esse cuidado de analisar a vida do cliente em si. Ele estava só aqui, ó, No automático. no automático. O cliente não me mandou, não? As obrigações? É com ele. Vambora. E esse ano, mais do que nunca, eu não vou citar nomes, né? Até para não entrar numa questão política, os contadores estão sendo muito mais responsabilizados por atitudes dos clientes. Aqui eu não vou falar se o contador está certo, se o cliente está certo, se um está empurrando a batata quente para o colo do outro, mas a questão é, hoje em dia, o imposto que é devido pelo cliente já tem juiz, já tem delegacia, e acusando, no caso, responsabilizando o contador por essas atitudes. Quer você queira, quer não, quer você ache um absurdo, quer não, já está acontecendo. Não estou dizendo que vai acontecer, que é um risco. Já está acontecendo. Aí é aquela história, você contador, o cliente fica falando, com o meu vizinho, acontece com os outros, não acontece comigo. Então você, contador, que ouve muito isso, não vai dar esse vacilo de falar também. Aconteceu com um contador lá de Minas Gerais, isso de fato está acontecendo, um contador de Minas Gerais, que o contribuinte cliente dele está devendo ICMS, não pagou ICMS, ICMS, para quem não sabe, é calculado por dentro do produto, então há um entendimento jurídico, dependendo do caso, que ele pode ser considerado como apropriação indébita. Então o contador rodou junto. Mas foi o cliente que não pagou o imposto, o contador mandou a guia. Vai explicar isso. O cara tá preso. Tava, não sei se ainda tá. Pelo menos essa notícia veio de final de julho agora. Então, não é problema só do cliente. O cliente é seu cliente. Você é o perito, digamos assim. Você é a parte técnica para ele. Então, você é responsável. É um absurdo. Concordo. Mas é o que tem para hoje. Entrando nesse gancho aí, posso falar uma coisa interessante? Você falou de responsabilidade. Outra dica. Como eu posso ser responsável pelo meu cliente nos limites da lei? Eu adoro esse assunto, gente. Vamos para contrato? Muito importante. Eu tenho um amigo que ele fala assim, cadê o contrato? Ele me liga às vezes brincando comigo, ele fala aí, cadê o contrato? Porque eu sempre pergunto, cadê o contrato? Como que o contador iniciante consegue se blindar com essa responsabilidade? Isso é importantíssimo. Porque hoje a gente pode ser punido com responsabilidade. Não só a ética profissional, não só ter uma fama ruim na praça, como a gente responder judicialmente por isso. Sim. Então, como eu consigo me blindar? Estabelecendo um modelo de contrato que vá me respaldar, que vá me delimitar e me proteger contra esse cliente. Então, isso traz uma autonomia gigante para o contador. Eu já escutei muito sobre o medo. Mas aí é como se o contador fosse refém daquele cliente. Ele é refém, gente. Ele não tem autonomia. E ainda mais com esses casos, são difíceis, né? A gente também não vamos assustar. Mas estão cada vez mais frequentes, Mas né? está O que nunca acontecia. E por que está frequente? Comunicação, meios de comunicação, internet, redes sociais. Eles informam e desinformam com uma velocidade muito grande. Então, façam um contrato bem fechadinho, bem delimitado. Mostre, isso traz para o cliente uma visão diferente sua. Antes, ainda pego alguns contratos de uma folha só. Imagina, gente, né? Durante muitos anos eu usei um contrato de uma folha e meia, sendo que a meia era só assinatura. Gente, mas uma folha só não dá nem pra colocar as obrigações da gente. Mas eu te garanto que dá. Eu te garanto que dá. Existem alguns por aí, fala. Nossa, a gente já viu de tudo. Olha, não me parece que o cliente ele chega pra gente e fala assim, ó, não me desafia não. Fala do vida. Não é, gente. Então, assim, como eu ter mais autonomia iniciando? Como eu não ser responsabilizado por atraso
entrega de obrigação. Como eu não ser responsabilizado. Ah, mas você não me informou. Contrato. Cláusula contratual. Que te respalde, que te dê prazo. Gente, coloquem prazo no contrato de vocês. Se blindem. Dicas que parecem besteira, mas que já podia ter livrado tanta coisa de tantos contadores que eu já ouvi falar de noites de sono perdida. A contabilidade e a advocacia é uma profissão que exige muita responsabilidade. Você não está lidando só... eu costumo dizer que por trás de um CNPJ tem um CPF. Sim. Tem reunião minha com um sócio que dura quase 3 horas. Porque eu falo muito também. Mas porque eu quero que essa empresa já chegou para... Eu costumo dizer que quando a empresa chega com problemas tributários, ela chega doente. O nosso papel como advogado tributarista, ele é o médico daquela empresa. Então, nós vamos oferecer remédios, opções, tratamento para aquela empresa voltar, respirar, sair do oxigênio. Então, qual é a dificuldade que eu vejo em muitos profissionais de contabilidade quando estão iniciando e até os que não estão? Eu ia fazer essa observação também, que muita coisa que a gente está falando serve pro novo contador, pro que está abrindo história agora, mas também tem uma galera da velha guarda que tem um narizinho muito em pé, vamos falar também, que não é só para falar dica, não é só para contador novo, que tem muito contador, advogado também, mas muito contador, como é o nosso foco, com um certo nível de arrogância, que não tem mais medo, mas em contrapartida, a ausência do medo gera um excesso de arrogância, que é um problema igual. Então, é só essa observação. Não, perfeito. E aí o que acontece? Você não tem autonomia, você tem medo até de dizer para esse cliente Tem medo de cobrar? tudo. Você tem medo de cobrar honorário em atraso. Você tem medo de dizer para esse cliente, quando você baixa o relatório de situação fiscal dele, que ele está enforcado. Não com o cliente de vocês, porque vocês são maravilhosos. E vocês acompanham a vida, essa situação fiscal dos clientes de vocês. Sim. Mas se chega uma empresa doente, se chega uma empresa devendo horrores, até na hora, gente, de passar o orçamento para resolver, você treme. Com É certeza. tanta coisa. Principalmente quando é tributo federal. Tá? Porque os estaduais a gente ainda consegue ainda dar uma dribladinha. Não uma driblada, né? Mas tem uma maleabilidade manusear maior, melhor. a gente consegue Habilidade. trabalhar mais em cima disso. É menos Exatamente. Em engessado, geral, né? já... E a Aí- execução fiscal. Sim. O temível. E eu tenho visto um crescente muito grande. Então, assim, o que a gente pode fazer para evitar? Para evitar, não. Para eu ter uma autonomia na hora de eu recuperar esses créditos tributários. Na hora de eu passar um orçamento. Na hora de eu conseguir fechar um contrato. Eu já falei do advogado, que você precisa ter sempre um advogado empresarial, tributário, que te respalde. Refazer o contrato ou constituir um contrato com as cláusulas obrigacionais de responsabilidade. LGPD, que agora eu já tô vendo a galera bem antenada. Sim. Agora eu vejo os contadores trazendo para mim muita alteração contratual, mas eles já chegam assim, ó, LGPD, né? Aí eu, claro, que delícia, eu fico toda feliz, orgulhosa. E você delimitar prazos de entrega de obrigação, até onde é o seu dever, até onde não é. Por isso, saibam até onde você pode atuar e até onde você não pode. Estabeleça limite com o seu cliente, para você ter um sono tranquilo. Para você não colocar no final, eu costumo brincar assim, no final do meu orçamento vem lá uma caixa de remédio controlado que o cliente vai ter que pagar para mim.
Gente, estabelece esses princípios. Não cometa o erro que a velha guarda cometeu. Meu pai, como velha guarda, como um contador antiguíssimo, eu cresci vendo ele tendo crises de estresse. Sim. E aí, qual foi meu ímpeto? Eu falei assim, cara, eu quero ajudar. De verdade. Eu começava a ver, como eu trabalhei 3 anos também com contabilidade, eu via de perto a angústia. Então, eu comecei a estabelecer estratégias. Porque eu falei, eu quero abraçar esse contador. Ah, porque só abraçar? Não, a gente é um parceiro de negócios. Mas eu quero dar autonomia para ele. Então, por isso que eu ofereço essa consultoria. Porque eu quero mostrar para esse contador, seja a velha guarda como a nova geração, que ele pode, porque são extremos. A velha guarda, vambora, calma, tá devendo? O cliente está estressado? Se mata. A nova geração vamos pra cima, águia anda com águia, vambora. Foguete não tem ré. Aí quando o foguete cai, o desespero, quero desistir da profissão. Essa profissão não é pra mim. Eu não consigo cliente. Então são várias dicas que você pega nesses ambientes aqui, ambientes de palestra, ambientes de conhecimento, aonde pode te fortalecer, até emocionalmente, para você não desistir. Porque hoje a gente vem de uma geração que ela não tem um emocional estruturado para problemas. Sim. E a nossa, eu vejo assim, pelo menos eu entendi isso, que o meu papel não era só fazer o básico todo mundo faz. Eu quero oferecer além. Agregar valor. Agregar valor. E eu quero agregar valor nos limites da minha responsabilidade. Então, eu vou estruturar esse contrato. Na hora que eu for fechar o cliente, né? Eu sempre falo muito isso também com alguns colegas, até advogados que estão começando. A dificuldade que você tem de sentir o cliente, de você não enxergar só um CNPJ, de você enxergar um CPF. E de você... Então, assim, são muitas questões que levam. Não é simplesmente você executar. Ah, legal, eu recuperei. A empresa está devendo 1 milhão, tá? De dívida federal, de tributo federal. Eu consegui reduzir essa dívida para ela a, sei lá, 300 mil. Ele tá feliz. Ele tá muito animado. Só que eu não faço só isso. Entendeu? Eu quero ganhar a confiança dele. Eu tô dizendo na minha profissão e vocês coloquem na área de vocês. Eu não quero olhar, eu não quero só que ele me veja como uma solução só para eu recuperar. Não. Eu quero entregar mais. E entregar mais com responsabilidade. Mas também mostrar essa responsabilidade. Então, como que eu consigo recuperar esse crédito, né? O contador, ele consegue atuar na recuperação de crédito também. Ele consegue atuar no planejamento tributário também. Ele consegue fazer aquilo que a gente faz. Só que tem algumas questões, algumas ferramentas que o advogado, ele tem um pouco mais de conhecimento. E aí é nessa ferramenta que a gente busca ajuda, que a gente pede. E aí, aproveitando para falar da questão das ferramentas, oportunidades, quais são os erros mais comuns que o cliente ele pode cometer como empresa que pode levar ele à perda dessa recuperação de créditos? Né? Da recuperação, não, 2 créditos tributários. Erro mais comum que ele pode cometer? Para chegar a perder esses créditos, né? Porque a gente sabe que quando a gente gera o crédito, ele é feito de uma forma, né? No caso. E o que leva ele a perder? O que leva ele a perder esse crédito? O que leva ele a perder esse crédito é ele não entregar, né, o problema em geral para o contador. Porque o contador,
vamos dizer assim, o advogado, o contador, ele vai fazer um planejamento tributário para esse cliente. Ele vai enxergar o que esse cliente... Foi aquilo que eu falei antes. O que ele quer, o que ele tem e aonde ele quer chegar. Porte de empresa, enquadramento errado. Então, você enquadrar uma empresa que ela pode ser enquadrada no Simples Nacional e ela perder por falta de organização de capital é uma coisa muito importante. Sim. Então, você saber enquadrar a empresa no porte correto, você saber olhar, pegar o faturamento dessa empresa e ver se enquadra, se não se enquadra. Porque tem empresa que a gente pega, que a gente olha a situação fiscal dela, a gente olha o rendimento, a gente olha a receita. Ela não era para estar enquadrada naquele porte. Sim. Ela não era. Só que aí volta aquilo que eu falei. Como? Observando a vida da empresa. Não tem como, gente. Às vezes a gente quer às vezes a gente quer uma situação muito mecânica. Deu só abrir o portal ECAC, deu só Gerar DAS, só né? gerar DAS, só pegar. Não, tem muito mais além disso. Então, um contador responsável, um contador que começa a perceber que aquele faturamento caiu. Sabe uma coisa interessante que muitos contadores não percebem? Quando o cliente começa a dever honorário. Ele já deu sinal antes, provavelmente. Ele já tá dando sinal. Verdade. Aí se é você, vamos dizer os colegas que estão iniciando. Geralmente é só você que faz. Você tá conseguindo, quando esse cliente senta para legalizar com você, você tá vendo se ele tem capacidade para legalizar essa empresa? Se ele entende do negócio, Por isso que eu falo, é muito, gente. O tributo, antes de você virar um contribuinte, você precisa se preparar para contribuir. isso aí. O planejamento Certeza. tem que ser feito antes. O não planejamento tem que ser preventivo. Eu sou apaixonada pela advocacia preventiva. E eu levo muito suor para conseguir colocar isso na cabeça do cliente. Olha, gente, procura antes, se informa depois. O antes. custo é menor antes. O né? custo é menor antes. Com certeza. Porque quando você vai procurar, né, vamos supor, quando o contador chega para mim, vai fazer parceria, eu tenho como reduzir essa dívida? Ele tá com uma dívida, tá devendo muito. Ele consegue parcelar? Porque é a primeira coisa que o cliente fala. Eu posso parcelar? Eu vou perder minha casa? E aí a gente abre um leque muito grande, patrimônio do sócio atingido. Qual é a dívida? Qual é a dívida? Essa dívida é passível de parcelamento simples? Essa dívida é estadual? Se for estadual, 60 vezes. Tenta a sorte com parcelamento simples. Chora pedindo parcelamento especial e vambora. Torce pra ter eleição e mudar o governador pra dar anistia. Ai, torce por uma portaria nova. Essa dívida é federal? Não previdenciária, previdenciária? Eu tenho desconto nela? Essa dívida existe? Essa dívida existe? Porque boa. a gente tem uma máxima no escritório que qualquer pergunta que o cliente faça, quando você não sente que é uma pergunta diferente, porque tem isso, tem cliente que tem um padrão de comportamento, então ele faz uma pergunta diferente, então o modus operandi do escritório é para quem, o que e por quê. Uma resposta dessas 3 perguntas desfaz completamente a pergunta dele, porque, de novo, você é o técnico, o contador, o advogado, dependendo do caso, você é o perito, você que tem que entender daquele conteúdo. O cliente, às vezes, ele não tem capacidade técnica, não é obrigação dele ter essa capacidade técnica, nem para formular a pergunta direito. Então, às vezes, ele quer saber uma coisa, ele quer uma coisa e tá perguntando outra coisa, porque na cabeça dele é o certo, e você tem que... Não é responder robotizado, não é o chatbot que a gente estava falando. Então, você tem que entender, ouvir o que o cliente está perguntando, pensar, olhar, quem é essa pessoa? Tá. O que ele está perguntando e por que ele está perguntando? Sim. Porque é a questão da dívida. Pô, o cliente veio, os nossos clientes que a gente criou, que pegou no colo, ninguém tem dívida, que a gente treinou direitinho, tá tudo certo. Que se tá com dívida é porque a gente passou o CNPJ por CPF, enfim. Aí tá. O cliente que veio agora tá com dívida, beleza. Com todo respeito ao trabalho de todo mundo, vamos ver se essa dívida é devida mesmo, se foi
se está na dívida ativa é um pouquinho mais complicado, porque a gente vai ter que administrativamente recorrer à Fazenda, para a Fazenda comunicar à Procuradoria, mas enfim, a dívida, ela existe? Cabe alguma negociação extraordinária? Uma dívida do Simples, beleza. Mas foi calculado o fator R direito? Estava no anexo 4, não era para estar no anexo 4, no anexo 3. Dá para dividir. Rio de Janeiro, para quem não sabe, no estado do Rio de Janeiro, o ICMS dentro do Simples tem um benefício. Muita gente, não sei se não sabe, não calcula. Eu vejo muita gente não calculando a guia do Simples dos comerciantes com o benefício do ICMS, porque eu não sei se tem algum motivo para não calcular, enfim. Tem Às muita gente vezes que não calcula. é falta de conhecimento. Sim. Eu vou ser. E o medo. Eu E vou o fazer medo, minha e o culpa. medo. E às vezes não só da questão do conhecimento, às vezes até a própria parametrização do sistema está incorreta. Então, um enquadramento errado, um KNAI que não foi bem avaliado, ele te traz um erro, assim, às vezes gigantesco, dependendo do volume de comércio que essa empresa tem. Até para gerar o DAS, a gente falou trabalho robotizado, até para tu clicar naquele botão de gerar o DAS, tem que pensar que um saber. pouquinho, porque às vezes não é a hora de gerar aquele DAS. Tem coisa para você fazer antes para aquele DAS diminuir. Então, É porque entra no automático. Você vai fazendo, pô, você vai fazendo, e às vezes, isso que você falou, às vezes você acata aquilo que o cliente trouxe para você. como verdade absoluta. Como você disse, nós somos técnicos. Quem tem que fazer essa curadoria somos nós. Não, peraí. Qual o produto? Qual é o tipo de tributo que ele vai inserir aqui? Ele pode? Ele não pode? Vamos tentar modificar para ver se a gente consegue pagar menos. Planejamento tributário também. Antes, que é aquilo que eu estava falando. Esse cara, ele tem condições de constituir uma empresa? Ele tem condições de arcar se ele começar a negligenciar aquilo dali? Se ele começar a não pagar aquilo dali? Será que ele tem condições? Porque o desespero no final qual é o desespero? Posso parcelar? Até quantas vezes? Se eu não pagar, o que acontece? É a sequência de pergunta Isso padrão, aí né? é padrão. Você acaba já ficando... Se eu não pagar, o que acontece? Cai no meu nome? Entra no meu CPF? Penhora meus bens. Penhora meus bens? Mas minha casa não tem RGI, vou não perder tá. ela. Mas a casa do... Aí começa. Mas a minha casa, eu moro nela, mas aí tá no nome do meu tio. Aí começa um surto psicótico do que pode acontecer, o que vai acontecer. E às vezes isso pode... Às vezes não. Com 99% da vida. Ela pode ser resolvida no ato da negociação do contador com o cliente, gente. Se essa pessoa tem capacidade contributiva, Sim. ela tem capacidade de segurar uma execução fiscal. Mas eu não quero pensar nisso, né? Cara, você tem que pensar. Se não for você a dar esse conselho pro seu cliente, quem vai dar? Vai dar? E eu acho O que ali médico dele, com todo respeito aos médicos, não vai falar sobre isso. Não vai. ali no início, né, do seu contrato com o seu cliente, né, o que a doutora Lana falou, você tem que fazer uma imersão ali no negócio do seu cliente, você ter uma previsão, porque o cliente, ele não é técnico, ele não sabe da tributação, o que ele vai pagar. Então, você tem que fazer pelo menos uma previsão, um planejamento tributário dos próximos 12 meses, para ele ter uma noção, olha, se eu faturar isso aqui, eu vou pagar isso aqui. E aí, se precavendo, fazendo um caixa, fluxo de caixa e tudo mais, para poder estar em dia com a Receita Federal, com a tributação da empresa, né? E não ser pego de surpresa. E não virar no automático. Não tomar. Uma observação que eu acho legal, a gente está falando preventivo, planejamento tributário. Não necessariamente o planejamento tributário vai ser feito só antes da abertura da empresa. Na mudança de regime também, você pode... eu estou faturando, vamos botar, 300 mil no ano. 300 mil no ano dá, enfim, menos de 30 mil no mês. Estou numa faixa do Simples. Estou subindo. Graças a Deus, estou subindo. Para quem acredita em Deus, estou subindo. Vou continuar no Simples. Será que vale a pena? Será que não vale a pena você ir para o próximo? Será que já não valia a pena você ter ido para o próximo antes? Isso é através de planejamento tributário. E aí que entra a robotização, o fazer em escala, produção. em livre demanda, porque você nem está percebendo. Você já está tão acostumado a fazer aquilo mês a mês, que você nem está vendo o crescimento. Aí, às vezes, quando você viu, o cliente já foi desenquadrado.
Verdade. Sem planejamento. Sem E planejamento. aí a dor de cabeça. E fora também os honorários, né? Que aí o faturamento cresce, tu não tá vendo, tu tá cobrando aquele honorário inicial ali e você não tá nem vendo o crescimento do seu cliente. Isso eu fico até meio repetitivo, porque aconteceu isso com a gente na pandemia. A gente tem a desculpa da pandemia, mas enfim, foi uma empresa que todo mundo foi para casa, ela vende online, então ela vendia 200 mil por mês. Da noite para o dia, foi exatamente do dia 28 de março de 2020 para o dia 20 de abril de 2020, então foi menos de 20 dias, em vez de ela faturar 250 mil, ela faturou tipo 420, 450 mil. Então ela iria sair de Simples muito nos próximos meses, porque o somatório ia passar dos Ia 20%, muito rapidamente. E o que acontece? Ela não tinha uma organização, a gente não podia prever. Por mais que desse para prever, a gente não conseguia imaginar que ia ser tão rápido. Então não foi feito o planejamento tributário. O cliente não tinha volume de compra, porque a produção dele era equiparada à industrial, então ele não tinha um volume de compra suficiente. Quando jogou ele para o confronto débito e crédito, a guia de CMS dele comprava um carro zero. Então ficou um negócio assustador. Então o produto dele, o modelo de negócio dele, que era super rentável, a precificação dele, que estava bem ajustada, por causa desse acaso, entre aspas, passou para ser ruim. O negócio era maravilhoso. Em 2 meses, por mais que tenha triplicado o faturamento, passou a ser ruim porque o custo dele estava completamente desalinhado por causa da tributação, por causa do regime de confronto do ICMS. Então, foi um caso específico? Foi um caso. Mas é comum. É um caso específico que acontece Mas bastante. é comum. Você abre hoje, vamos dar um exemplo, tá? Você abre hoje uma hamburgueria, algum restaurante, algo que viraliza. Uhum. Porque hoje Instagramável, algo Verdade. instagramável. Instagramável. Do nada. Do nada. Do nada o Wesley Safadão vai jantar lá. É isso aí. Gente, as coisas hoje, isso que você falou é muito bom. Porque a gente está vivendo nos de repentes, né? E hoje o Instagram, a rede social, TikTok, ele faz isso. Ele pega algo que começou só na brincadeira, ou então só para, eu gosto de fazer, ou então, não sei, eu herdei isso. E aí aparece um influencer, aparece uma outra figura pública, ou então você faz algo que viraliza, faz um vídeo aqui, montando algo, o negócio explode quando você não consegue ter nem demanda para acompanhar. Sim. Se você não tiver um profissional com visão, E vontade. aquelas perguntas que eu falei, o que ele quer? Se você não tiver um passo à frente, capacitação profissional, técnica, você é um contador, você está começando agora. Você quer ser mediano ou você quer ser acima da média? Veja o que agregar valor. Veja o que a média está fazendo. Uhum. Passa à frente. Você quer simples, você vai olhar. Você sentou com esse cliente. Não sei o quê. Eu peguei. Minha avó fazia, sei lá, donut, né? Que agora já tá mais hypado, assim. Donut, ninguém nem. Era rosquinha. Peguei uma lojinha da minha avó, não sei o quê. Mas se você vê que esse profissional, né, que esse empresário se comunica bem, é criativo, você vai só assim, não, tá bom, ó. Eu vou te cobrar aí, sei lá, R$300, R$200 por mês. A gente abre um simples para você, que tudo a gente abre um simples. Tudo é simples. Abre um simples. Limitado, 30 mil de faturamento. Gente, parece padrão, é padrão, assim. A gente abre. E aí você não fica assim, cara, tem um CPF por trás desse CNPJ que é criativo, que pode bombar. E aí você não observa teu cliente, não. Ele é só mais um. Ele é só mais um para pagar minhas contas. E porque eu preciso começar. Então, se você vai começar com essa visão do padrão, acontece esse tipo de coisa aí, como a gente teve, né?
a pandemia, acontece esse boom de venda, nem você está preparado. Exato. E vai acabar E você- lesando o cliente. E você não está preparado nem para instruir. É. Sabe por quê? Porque ele vai te ligar. E aí, faz o quê? Liga pro contador, liga pro contador. E aí, vai fazer, o que você vai fazer? E aí, se Vamos você lá. não tiver uma base sólida ali, um conhecimento, você tem que, que por você isso vai tem que estar E no acompanhando. Brasil, convenhamos, o sistema tributário nacional é muito caótico. Eu não gosto de falar caótico, porque a pessoa acha que eu tô falando mal, mas eu tô falando mal, enfim, não é questão não é essa. É porque tem Crítica a gente tem- construtiva. É uma crítica construtiva. A gente vai falar da reforma, ainda que Isso. rapidinho. É. É muito complexo. Nós pagamos o custo de conformidade. A gente fez uma faculdade de direito que é muito complexa É. para atuar num judiciário que é muito complexo, Isso. com demandas que são complexas, E são sensível, né, Volátil? subjetivas, com seres humanos, com uma instabilidade jurídica surreal, com uma coisa que é bizarra, que você responde uma coisa para o cliente A, aí o cliente B te faz a mesma pergunta, um fato gerador muito semelhante, praticamente a mesma coisa, mas por causa da cor do produto muda, porque o sonho de valsa era Era isso que eu ia falar. que virou O wafer. IPI, O O IPI. sorvete que vira Sor- bebida lá. Isso virou aí- sobremesa sobremesa. gelada. Eu demorei vários dias para acreditar que isso não era um surto coletivo, porque realmente o tributo no Brasil é muito complexo. E como é que você explica isso para o cliente? Você tem que estar muito capacitado, muito atualizado, com muita paz no seu coração, porque, cara, contador, tem contador que tem dificuldade de entender como é que o cliente, como é que o dono de uma padaria, um dono de um açougue, não sei se eles têm muita complexidade, mas com certeza tem, porque tudo no Brasil é muito difícil. E às vezes vende muito, tá? E geralmente É. vende muito. Às vezes é só ele ali no bairro. Um mercadinho, gente, supermercado tem em todo lugar. Supermercado é uma coisa muito complexa, a É. tributação. Mas, mesmo. enfim, o que a gente estava falando? Eu entrei nesse assunto para a gente puxar a questão da reforma, que nós pagamos o custo de conformidade, nós pagamos hoje o custo da não conformidade, que é na época da DACOM, eu não sei se elas pegaram, a gente fazia, quando trabalhou no escritório, provavelmente tinha a DACOM semestral, agora eu não vou lembrar. A gente fazia a mesma obrigação acessória para declarar o mesmo imposto 2 ou 3 vezes no mesmo mês. Se isso não é coisa de maluco, nada mais é. Era da CON, da CTF DACOM, da junto. CTF, E tinha aí uma começou a outra. FD Contribuições, acho que na mesma época. Enfim, resumindo, o Brasil tem uma complexidade tributária que é um nível muito alto, que é muito alto você pagar imposto no Brasil, mas é alto também o trabalho que você tem para descobrir qual imposto pagar. Sim. Então, é aí que torna indispensável um contador e que, felizmente ou infelizmente, torna indispensável um advogado tributarista, porque nem o contador sabe qual imposto o cara vai pagar, porque é complexo. O wafer da vida. Então, nessa área aí que eu queria falar um pouco agora, porque realmente é difícil. Sim, É difícil, é complexo. Assim, o que você falou de estabilidade jurídica, né? A gente tem uma estabilidade muito grande no Brasil. O nosso sistema brasileiro, a gente tem muitas ideias, a gente tem muitos problemas, e aí a gente quer resolver muitas ideias com muitos problemas. E com muitas soluções. E de uma vez só. De uma vez só. A reforma tributária, eu ainda não vejo as pessoas preocupadas. E eu vou te dizer por quê. Elas só vão se preocupar daqui a 3 anos. A gente vê isso, essa projeção, pelas reformas de código. Sim. A gente teve a reforma de regime também da Previdência. A gente teve a reforma na CLT. É 2017, se não me engano, foi Sim, isso. começou 2017, dizendo. 2002, Código Civil. A gente teve o Código de Processo Civil que foi mudado, as regras. Então, o que muitos doutrinadores também falam, né? E é engraçado que está desde o ano passado essa fala, né? Essa preocupação. Sim. Tá, desde o ano passado, eu já vi que alguns doutrinadores, alguns legisladores já estavam, porque nunca é do nada, gente. Tá? Um exemplo disso Não é é do a nada nota pra fiscal. Já começou a mexer na questão da nota isso. fiscal. O Pix, Então, assim, todo mundo achou que o Pix ia ser... Não, será? confia. Tem uma semana de Pix liberado.
Então, assim, a gente nunca pode pensar que um tema que surgiu do nada. Não surgiu do nada. Isso já vem um planejamento, já existe um planejamento tributário para o Brasil, já de tempos. Só que a gente só depende de quem vai dar a canetada. E até quem vai para tá ali. eles é difícil, né? Entender o que está acontecendo agora e também não só entender, mas trabalhar em cima disso, porque é quase que um Tetris. Você vai tirando uma peça, encaixando outra, e às vezes a peça que você tem até encaixa de um lado, mas do outro lado deixa uma falha, deixa um buraco, e é complicada. É o complexidade. descobrir o santo para cobrir o outro. Exato. Você tem hoje que combater uma guerra fiscal estatal, uma guerra de tributo entre os estados. Você tem que hoje combater um tributo sobre o consumo, que é predatório para a economia do país. Sim. Você tem que combater uma melhor utilização do gasto público. Você tem que diminuir o custo da conformidade, que é diminuir a burocracia, a disfunção da burocracia. Você tem tanta coisa para fazer com uma caneta só que é muito complicado. E assim, com uma caneta só e com visões. Sim, já tem essa Na questão mesa. política, né? Porque na mesa a gente tem visões e divergências. É uma caneta, mas aqui, ó, em E aí volta. tem aquele que. E o prestador de serviço, que era. E o prestador de serviço. E a Zona Franca de Manaus? E é. Nossa. Então, assim, a minha preocupação, eu acho ainda muito. Eu vou fazer igual a maioria que eu vou assistindo palestra, que eu já venho assistindo desde que começou tudo. Uhum. Fala, é muito cedo. E eu ficava um pouco com raiva, tá? Que eu ia nas palestras e tal. E aí, os grandes nomes, assim, do direito tributário brasileiro e tal. E aí eles falavam assim, é muito cedo pra falar disso. Aí eu, já desesperada, aí eu, como é muito Já cedo, promulgou, senhor? não dá. Eu falei, como é muito cedo? Eu falei, minha cabeça, tá. O bloco da reforma, dos artigos, de tudo, da legislação, tudo, é uma grossura desse tamanho. Por quê? O problema da reforma, de toda a reforma, é o enquadramento. É você se adaptar ao novo e você deixar o velho para se adaptar ao novo e aquilo não confrontar. Então, o problema é esse. É como a gente tá para como a gente vai ficar. E esse meio do caminho. E assim, o que me preocupa mais é a alíquota. O problema é a alíquota. Sim. Não é só o problema, tem muitos problemas. Mas a gente não tem tempo também. E assim, a gente vai falar uma coisa aqui e daqui a pouco sai E é literalmente, outra talvez, reforma, talvez de e noite outra não alteração. E eles não chegam num consenso, né? Porque é muito complexo. na hora da repartição é muito complicado de você fazer. Você dá autonomia. Sim. Para ter uma ideia, eles, o legislador, os legisladores já deram um prazo de 7 ou 8 anos, assim, para tá tudo mudado. Sim. Mas nós conhecemos o Brasil. No meio desses 7, 8 anos, isso vai virar 15. E-social. Sim, demorou. E-social era Não, para você vê pela reforma trabalhista, ela começou em 2017. Mas a carteira de trabalho digital só foi implantada no final de Tem 2019 juiz para que nem tá 20. aplicando Então, a e reforma até trabalhista pra hoje. frente. Isso, aí aplicou a mudança. E depois que aplicou, até os órgãos aceitarem a forma digital, começou agora, início do ano. Verdade. Até o final do ano passado, a Caixa Econômica exigia carteira física, sendo que já tinha sido transformada. Então, é muito difícil você levar essa reforma para os 4 cantos, né, que a gente isso. fala. E assim, os próprios órgãos, né? Dificultam o trabalho da gente. E você ter 2 impostos, você ter 2 formas de tributação, você juntar os impostos sem você, os tributos, sem você prejudicar o sistema, Alguém vai sair perdendo. alguém vai sair. Só que assim, Que a conta não fecha. são muitas questões em cima disso. Só que a preocupação é aonde essa corda vai arrebentar. Eu sei que o contador vai pagar a conta, porque ele vai ter que Ele vai. fazer. São anos Não, e ele vai tortuosos ter, que estão vindo pela ele vai frente ter aí. que se acostumar com a nova tributação e o principal, ele vai ter que instruir o cliente na nova tributação. Sim. E Porque você vai ter que ter conhecimento para dizer para o seu cliente agora como é que fica. E assim, uma grande reforço, né? oportunidade para nós contadores e também advogados é a gente estar dentro ali do que está acontecendo, acompanhando tudo, porque o cliente vai chegar para a gente e vai perguntar:
E o contador que não sabe, não sei, tem que saber. Eu É acho que vai demorar um oportunidade pouco. Oportunidade de desafio. Muita Eu oportunidade. a minha preocupação hoje como contador e como advogado é mais na parte como contador, é esse meio do caminho. Vamos botar esses 8 anos? É do ano 1 até o ano 5, 6 ali, que o contador vai ter que fazer tudo dos dois jeitos. Então, Vai ter Adequação. é essa conformidade. Isso aí vai ser caótico. Então, é isso aí que me preocupa. São duas coisas que me preocupam. É como a gente ficar no antigo, estabelecendo o novo, que é o meio do caminho. Como a gente conseguir auxiliar o cliente, fazer um planejamento tributário. Não abandonar, porque o abandono do velho não vai ser assim. Não, só no final mesmo. Você vai ter que se adequar. É o desmame do café, né? Você vai ter que se adequar à reforma, mas vai ter que continuar na tributação antiga. E a minha preocupação é essa alíquota, qual vai ser esse valor dessa alíquota estabelecida, né? E a minha outra preocupação é qual vai ser o setor mais atingido. Porque já mudou. Sim. Então, a minha preocupação é como vão ficar os prestadores de serviço? Eu tô muito preocupado em se a gente não vai trocar uma instabilidade jurídica, uma guerra fiscal estatal por outra guerra Mas a fiscal ideia estatal. é boa. Você concorda? A da reforma? É. Eu gosto. Eu odeio Eu ser gosto burocrata. dessa ideia. Eu Eu gosto odeio dessa ser ideia. burocrata. É muito difícil A pagar trabalhista imposto. Eu não também queria que foi fosse isso. difícil. Foi trabalhista- difícil, foi tortuoso até iniciozinho agora desse ano, mas eu acredito que assim, todo mundo que trabalhava da forma antiga, principalmente na parte do FGTS, que a gente tinha aquele sacrifício de lidar com o sistema da Caixa, que hora não funciona, hora dá errado, hora a gente faz informação no sistema, chega lá na agência, eles, Diferente. né, dão uma de louco e não sei o que A aconteceu. culpa é do contador. A Caixa A culpa é do Econômica. contador. Até o dia que eu ir junto com o cliente, falou, fala agora. Fala Só que a que o culpa é do problema da reforma trabalhista foi uma ideia boa, é o que eu tô falando da reforma tributária. Aplicada num país que não está preparado para receber. Sim. E é exatamente esse meu medo. A ideia, o Brasil é cheio de lei boa. Isso, Sim. é O isso. Brasil é cheio de lei boa. Tem que funcionar. Quando tu Ser tira do funcional. papel e joga pra prática, Porque a prática não funciona direito. Sim. Vou te dar um exemplo da reforma para a gente fechar esse assunto trabalhista. O MEI. O MEI era uma ideia maravilhosa, só que o quanto que isso está sobrecarregando o judiciário com as empresas que estabelecem o MEI, mas que não faz função de MEI, faz função de CLT. Sim. A ideia é maravilhosa, mas aplicada na condição que a gente tem de legislação, não só de legislação, de cultura. É isso. E eles É o até que me tentam preocupa. contornar com o tal do salão parceiro. Mas não adianta, porque não é então, só aí. Que... mas aí que Isso. tá, a lei é boa. A regra geral da lei é boa. Sim. Mas se você não conseguir interferir na cultura, de nada vai servir. Exato. É você pegar o sistema, vou botar assim Verdade. o parâmetro ideal, você pegar o sistema legal da Suíça e aplicar na Somália. Não vai não funcionar. vai São culturas tão. Uma coisa muito específica, muito rebuscada, aplicada num cenário cultural que não vai conseguir aplicar. Sim. E no Brasil, é exatamente isso que acontece. Você tem um monte de lei boa. Pô, se não me engano, foi a Lei Maria da Penha. Ela ganhou, durante vários anos, ela ganhou prêmio como o melhor ordenamento jurídico. Então, o Brasil tem lei boa. Sim. Só que é uma distância tão grande da teoria para a Ele não tem prática. aplicabilidade. Parece funcional. isso, Exatamente. não funciona. Você vê a progressão de regime, você tem uma porrada de lei. Perdão o termo. Você tem uma porrada de lei. Eu repetir. Que é boa na teoria, mas não existe na prática. Então, a reforma tributária, o meu medo Sim. é esse. A gente tem muita coisa para falar da reforma tributária. Nossa, Eu nem tenho fala. muita coisa para falar. Eu tenho muitos medos, eu tenho muitas inseguranças. Analisando o que foi aprovado com o que a gente já tem. Tem coisas muito boas, mas tem coisas muito inseguras. Sim. Tá? Então, assim, o que me preocupa é aplicabilidade funcional. Vai funcionar para a gente mesmo? Será que esse contribuinte ele está preparado para receber essa desburocratização? Será que ele tem realmente capacidade? Como vai ser o meio do caminho? Será que os profissionais eles vão estar aptos para conseguir trabalhar nos dois regimes? Porque vai ter esse período que vai ser trabalhado nos dois regimes. Será que a gente vai conseguir instruir o cliente? E ser instruído, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vai estar trabalhando isso no cliente, vai estar trabalhando na gente também. Verdade. Porque como ainda não tem nada muito definido assim, a gente ainda tá aprendendo, tá sabendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, E sabe o indo que você pra pode curso, fazer pra hoje? palestra.
Associar as contadas. pra Associar. saber É as verdade, que estará por dentro de tudo que acontece. Isso aí. E o quê? Ficar de olho É. no que eles estão, no que estão sendo debatido, tá? Em podcast, em palestra. Ai, mas não preciso ir agora, porque agora... Não, você precisa ir agora. Precisa ir agora Entender, e depois E também. depois também, porque é uma oportunidade incrível para contador e advogado, gente. Sim. Até pra você entender como que a gente tá chegando Se lá. a gente se aliar, escuta eu tô te falando, oráculo, brincadeira. Se a gente se aliar nesse processo, a gente vai ganhar muito dinheiro. Com certeza. E Porque- quem tiver de fora vai queimar muito a cabeça, Vai. se estressar muito e deixar o Vai, dinheiro porque na a mesa. gente tá tendo tempo. Porque, olha, é isso aqui pra ler. Que daqui a um Isso ano aqui. vai virar... Daqui a um ano Só pode... cresce. Então, assim, essa é a dica. Vamos encaminhar pro final, né? Isso. Falar um pouquinho sobre, como a gente falou um pouquinho lá atrás, sobre reforma, sobre os contratos. Falar um pouco sobre a questão da inadimplência, né? Qual é a estratégia mais eficaz para recuperar esses clientes inadimplentes? Estratégia eficaz, contrato. Eu sempre vou falar Não isso. tem dúvida. Não tem jeito, gente. Tem que ter. Faça um contrato organizado você estabelece as cláusulas de inadimplência. E outra dica muito importante. Se possível, terceirize. Porque o contador, ele cria uma relação muito pessoal Sim, com o cliente. isso Ele vai para os acontece. 15 anos da filha. Ele vai para o casamento do cliente. Ele vira o psicólogo. É oi, meu amigo, não é oi, contador. E outra, a gente agora está mudando, a contabilidade está ganhando uma voz muito incrível. Ela está saindo daquela pessoal, aquela coisa informal, Amadorismo. né? amadorismo, e está ganhando corpo, e está ganhando respeito. E você só vai conseguir ter uma carteira de clientes ativa se você souber aquilo que eu já falei, os seus limites. Se você souber colocar prazo para pagamento, colocar multa, cobrar os juros do boleto, que quem gera boleto. Tem que ter. Porque o cliente, ele vai fazer assim com você, ó. É uma cartilha. Uhum. Ele vai fazer assim, ó. Não, você só consegue liberar essa guia, só recalcula essa guia para mim, mas eu vou te pagar. Você tem que parar com com abrir muitas brechas. Até onde a gente pode ir deixando o cliente dever. O valor que o cliente te dá é o valor que você se dá, né? Então, você só vai ter o cliente que você quer ter quando você for o contador que você deve ser. Então, é uma cultura feita em Acredito que hoje em dia né? existe muito um leilão de preço. Então, hoje em dia, eles buscam muito preço, consegue ver propagandas aí na internet, contabilidades aí cobrando um preço que não sei como consegue manter um escritório com a precificação que faz. Não sei se é não consegui entender ainda essa inspiração que eles tiram para fazer cobrança. Depois E eu te aí conto, você tem acaba uma fórmula. você acaba chegando num valor que, não sei, eu não consigo mas chegar no cálculo. E aí isso daí acaba também deixando o contador que cobra o preço justo um pouco receoso de negociar, de cobrar, e isso acaba beneficiando apenas o cliente, porque ele tá recebendo um serviço de qualidade, o cara não tá cobrando e fica com medo de chegar e, sei lá, fazer uma cobrança num cartório, alguma coisa nesse sentido, até para poder a relação entre eles não acabar criando esse choque, né? Porque Ó, é confuso. Contador barato não é bom. É isso. Esse que você tá pensando, que você falou pensando, eu tenho testemunhos, né? Sim. Experiência aí. Contador barato não é bom. Ah, mas meu contador é barato é bom. Não, mas o problema também é o dever. Uhum. Até quando eu vou dar consultoria para contador, principalmente para quem está começando, né? A pergunta é, quem está começando, eu digo assim, quem trabalha sozinho também. Faz parceria aí, Uhum. né? Ah, DP eu faço com outra, eu pego só o fiscal e tal. É o medo de cobrar. O principal é melhor ter um valor devendo do que ele sair de mim.
E se ele sair de mim, ele vai falar que eu cobro. E ele vai passar para o outro e eu posso perder o outro, porque é indicação. Contabilidade é indicação. Mas você perder essa maneira formal, você terceirizar, joga pro... Gente, cria parceria com outra pessoa. Tira essa responsabilidade de você. Sim. Ai, mas aí eu vai onerar. Aí você não vai receber. Exato. É mais caro você não receber do É que mais você caro receber você metade. não É receber. igual quando você tem um cliente que é amigo teu. Aí tu fica, né, Não, e família? entre dedos ali pra tu cobrar a família. Não tem Aí como. tu terceirizando. Você acaba com uma É o relação setor que tá familiar. cobrando. É. Porque você tira esse Sim. peso. Você respira e fala assim, não é mais comigo. Isso aí. Claro, quem está começando, às vezes não tem condições de ter um setor jurídico que te dá respaldo. Joga para alguém que trabalhe com administração. Gente, terceiriza, pelo amor de Deus. Para com esse medo de judicializar. Joga para frente. É um medo muito grande. Não, eu não quero levar para a justiça, não. Que ainda Cara, prejudica a devendo classe, né? 5, prejudica. É. Sabe por quê? Porque você é amador. Sim. Eles não vão te respeitar. Eles já vão te indicar falando assim, ó, pode ir que ele deixa de dever. É igual quando o contador cobra barato, né? Pode ir que ele é o contador que cobra baratinho. O preço Eu dele é acho ótimo. eu acho que é muito do... Que tipo de cliente você quer ter? Aquele que Isso aí. quer te pagar barato, ele não vai te valorizar nunca. Exato. Então, é você realmente cobrar o valor que você tem que cobrar ali justo e deixar aquele cliente Não para outro contador. deixe que- dever mais de 2 honorários. Exatamente. E isso tem que estar em Tem que estar em contrato. contrato. Igual plano de saúde. O contrato, ele mais te É, liberta é do isso. que te prende. O contrato é uma libertação, só que o contador que tem medo, É. que ele não sabe até onde ele não tem um apoio jurídico, um conselho, uma consultoria, às vezes faz só uma consultoria, gente. Exato. Faz só uma consultoria. Não, olha só, o que eu posso? Eu pego, muitas vezes, né? Eu vou até o escritório de contabilidade e aí eu pego, às vezes, eu já peço para ver o contrato. Deixa eu ver teu contrato. Tá devendo muito? Nem vou te chamar pra Como lá eu no cheguei escritório. muito, não tem contrato. E aí? Porque não adianta também Não, estar em não tem contrato e não cobrar. Não adianta. E Tem aí, que- o que a gente faz? A gente recupera esse crédito, né? A gente já recupera o tributário. O tributário é para os clientes, a gente trabalha junto com o contador, fazendo essa consultoria, essa parte de consultoria. Uhum. Trazendo as possibilidades de desconto, de parcelamento, ajudando o contador com essa parte de planejamento tributário. O que a gente faz para o contador? A gente auxilia nessa recuperação de honorário. Então, a gente auxilia na alteração do contrato. A gente informa quando que ele pode, porque a gente tem lei municipal, gente, para cobrança. Você não pode cobrar o teu cliente fora de horário comercial. Cada município tem sua lei. Exato. Então a gente dá, ai, tá bom, mas eu não tenho condições de contratar, né, um setor. Faça uma consultoria para esse profissional que ele tem essa expertise em recuperação de crédito também, ele vai te dizer até quando você pode. Então, eu dou um treinamento para os contadores. Eu chego para os contadores e falo, olha, você pode fazer até aqui. A partir daqui, não faça mais. Deixa eu olhar teu contrato. Muda isso. Informar a suspensão do contrato de vocês. Uhum. Informem quando que o contrato vai ser suspenso. Isso aí. Notifiquem. Notificação extrajudicial. Então, a gente tem algumas ferramentas. Eu desenvolvi um método de cobrança. Fiz curso, me capacitei, mas na prática, eu desenvolvi o meu próprio método. É tipo, trago seu amor em 3 dias, Que legal. trago seu honorário em 3 dias. Brincadeira. Demora um pouquinho mais. Demora um pouquinho mais. Mas ele vem. Mas ele vem. Porque eu desenvolvi uma estratégia de como identificar o mal pagador. Então, eu dou esse treinamento, eu dou essa consultoria pro contador. E aí eu falo, olha, na hora de você fechar o contrato, você já vai saber. Sabe por quê? Porque se repete. O perfil, a gente chama de perfil do mal pagador. O mal pagador, ele tem um perfil. E se você não quiser ficar esperando o dinheiro cair do céu,
Você precisa ter ferramentas para conseguir trazer. E eu acredito que até mesmo contratando um profissional para cuidar dessa parte, ele ajuda você a manter até mesmo a relação saudável com o cliente, porque não é você que vai estar chegando a porrinha na vida do cara. É uma pessoa especializada te ensinando formas, o caminho, até a forma de fazer, de como atuar. E perder o medo de perdeu o Verdade. E uma coisa que você falou, vou te trazer só um exemplo rápido. Eu tenho casos que a gente judicializou. O cliente entrou em contato com o escritório, falou com a gente. Quanto é que você quer para terminar com essa ação? A gente fez um acordo, porque a gente faz muito acordo. A gente faz muito acordo. Porque o nosso objetivo de trazer essa consultoria para o contador é ele não perder o cliente. O cliente, ele não pode sair. E aí, o que acontece? A gente faz o acordo e o cliente volta, tá? E eu acredito Ele que paga também- e volta pro escritório. E o ele acordo, vê valor. eu acho que é bom no sentido de, por exemplo, você cria essa sensibilidade entre o cliente e o escritório, e também não sobrecarrega o judiciário, Sim. porque, né, é saturado, o processo demora tempos e tempos, e eu acho que esse acordo feito assim é uma coisa, assim, bem melhor para ambas as partes, né? Acho que... E te dá autonomia, É. porque você vai seguro. Sim. E cria uma credibilidade para sua empresa. Cria, você Tu tem tem- outra roupagem. Você é um O cliente te vê de outra É forma. um posicionamento muito É. específico. Muda muito o patamar do jogo que você joga quando você faz isso. E muda também a sua autoimagem, né? Tipo, poxa, agora alguém vai cobrar por mim, não vai ter mais essa folga, não vai ter mais essa zona. Então, tá na hora de eu entregar mais, de eu mexer, talvez começar a produzir um conteúdo, talvez mudar um pouco o design do escritório, talvez contratar o pessoal de marketing. Então, é tudo um passo a passo, uma caminhada, né? Para você começar a aumentar o seu valor agregado e aumentar o que você entrega para o seu cliente. Porque no final das contas, tudo que a gente está falando aqui nos outros podcasts, o objetivo é melhorar o atendimento, atender melhor e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. É, a valorização, né, Sim. da classe. Gente, Sim, aproveitando que o assunto tá bom, mas a gente tem que caminhar já para as considerações finais, verdade. porque senão vai ficar muito longo o episódio e o nosso tempo. Então, você, Vambora. Jack, considerações finais. Olha, gente, foi um bate-papo muito bom, muito agregador. O que a doutora Lana falou aqui pra gente foi de muita importância, principalmente sobre contratos, né? Tudo é baseado em contrato, então se hoje você não pode contratar realmente um setor para aquilo ali, uma consultoria, sempre busque conhecimento, porque é válido e muito importante para continuar a jornada aí, né, na classe contábil e tudo mais, essa parceria. Eu acho que o advogado e o contador nascer ali, as profissões são aquelas profissões que andam juntas realmente. Então, foi super válido esse bate-papo aqui. Eu amei, gostei muito e muito obrigada, gente, por estar aqui com vocês. Matheus, considerações finais. De novo, sem palavras para agradecer a honra e o privilégio de estar aqui, conversar sobre as minhas duas profissões. São um dos maiores prazeres que eu tenho na minha vida, com pessoas ótimas, com pessoas com visão tão para frente, que é muito importante. Às vezes a pessoa é legal, mas ela não tem visão. Então, o bate-papo ele tem que ser fluido, ele tem que ser com visão de prosperidade, de futuro. E é isso, aguardando os próximos episódios, né? O ano que vem tem mais. Esse foi o último, talvez. Então vamos ver. E é isso, muito obrigado. Afiliem-se a Escontazo. O que a gente está falando aqui é gratuito, é para todo mundo, mas a gente quer fortalecer a classe porque a classe forte proporciona melhores condições de trabalho para mim, para todo mundo que está aqui. E você que não é contador, que é cliente, valorize um pouco mais o seu contador, ou ainda que você realmente não veja o valor no que ele está fazendo, pergunta. E aí, o que você está fazendo? O que você pode fazer por mim? Porque tem muito cliente que não vê valor no contador porque não exige do trabalho dele coisa que ele sabe fazer. Então fica essa consideração final. E novamente, muito obrigado, doutora Lana. Muito obrigado, pessoal, por mais esse convite. E é isso, até a próxima. Doutora, considerações finais. Ai, gente, muito feliz. Amei esse bate-papo com vocês. E espero ter conseguido trazer algumas dicas, né, para esclarecimento,
para crescimento. A gente tem muitas coisas ainda para falar e estou muito honrada de estar fechando essa temporada, muito feliz, grata pelo convite de vocês e que vocês continuem trazendo mais conhecimento, porque a gente precisa de conhecimento para crescer e com visão, né? Pessoas também com Verdade. visões de negócio. Então, gente, é isso. A gente está encerrando esse 10º episódio. Esse era o nosso objetivo para dentro do ano de 2024. Porém, isso não quer dizer que não virão próximos, sabe? A gente está muito feliz de estar concluindo essa proposta que a gente começou lá no iniciozinho do ano. A gente foi muito resiliente, né? Tentando construir uma gama de assuntos que realmente fossem válidos para o dia a dia do cliente. E a gente está encerrando com um tema que é muito importante. Ele é bastante extenso, a gente tentou colocar tudo dentro de um episódio só, mas para a vida do contador é muito importante ter essa visão da questão tanto de contrato, de cobrança, que é o começo, meio e até talvez, né, possivelmente o fim de uma relação que a gente estabelece com o cliente, né? Então, a gente achou bastante válido colocar isso como o encerramento dessa temporada aí. A gente vai dar essa pequena pausa e a gente volta com mais conteúdo, conteúdos mais específicos, até mais técnicos. Mas era essa a nossa proposta e estou muito feliz de a gente ter conseguido entregar. Mandar um abraço pro Alan, nosso presidente, que hoje não pôde estar com a gente porque está cumprindo agenda em outro local. Mas ele está sempre ali pelos bastidores orientando. Já está até perguntando aqui como é que foi. E é isso. Muito obrigada. Associem-se e fiquem com a gente até os próximos episódios. Tchau, gente. Até a próxima.